Essa questão diz o seguinte: um sistema binário é formado por duas estrelas esféricas de respectivas massas mzinho e mzão, cujos centros distam dzinho entre si, cada qual descrevendo um movimento circular em torno do centro de massa desse sistema. Com a estrela de massa mzinho na posição mostrada na figura, devido ao efeito Doppler, um observador T da Terra detecta uma raia do espectro do hidrogênio, emitida por essa estrela com uma frequência f ligeiramente diferente da sua frequência natural f0. Considere a Terra em repouso em relação ao centro de massa do sistema e que o movimento das estrelas ocorre no mesmo plano de observação. Sendo as velocidades das estrelas muito menores do que c, assinale a alternativa que explicita o valor absoluto de f menos f0 dividido por f0. Se necessário, utilize essa aproximação que ele dá para a gente para 1 mais x elevado a n. Então nós temos aqui uma questão que envolve efeito Doppler e gravitação. A gente começa essa questão olhando para o que ele quer de fato, que é essa quantidade f menos f0 sobre f0. Então vamos botar aqui em cima. E aí a partir daqui a gente desenvolve a resposta. F menos f0 sobre f0. De acordo com o problema, a frequência f é a frequência percebida e ela é ligeiramente diferente da frequência natural f0 por conta do efeito Doppler. O efeito Doppler fala para a gente que a frequência percebida f é igual a um fator vezes a frequência original f0. E esse fator ele é dado pela velocidade da onda mais ou menos a velocidade do observador dividido pela velocidade da onda menos ou mais a velocidade da fonte. Então, você pode pegar essa relação entre f e f0 e substituir aqui em cima, para dar o primeiro passo no problema. E aí você fica com gama vezes f0 menos f0 sobre f0. Coloca o f0 em evidência em cima, aí você vai ter f0 vezes gama menos 1 sobre f0. Simplifica f0 com f0 e pronto. Agora você tem que calcular gama menos 1 e essa é a resposta do problema. Agora vamos lá para o cálculo do gama. No caso dessa questão, a gente está falando sobre ondas eletromagnéticas, portanto a velocidade é a velocidade da luz no vácuo, c. Então esses dois V's viram c. O V0 é a velocidade do observador. De acordo com o problema, o nosso observador T ele está na Terra e o problema manda a gente considerar a Terra em repouso em relação ao centro de massa do sistema. Portanto, a velocidade do observador é zero. Nota que você tem que desprezar também o movimento de rotação. Isso fica subentendido quando ele fala para considerar a Terra em repouso. E agora nós temos a velocidade da fonte. A nossa fonte é essa estrela de massa mzinho. Essa estrela está rodando. Vamos supor, para poder construir o sistema, que ela está rodando nesse sentido. Então, aqui nesse ponto que ela está desenhada, a sua velocidade escalar vai estar nessa direção daqui, tangencial à trajetória. Essa não é a velocidade da fonte que a gente vai colocar no efeito Doppler. Por quê? Porque essa velocidade daqui tem duas componentes. Uma componente nessa direção daqui e outra componente nessa direção daqui. A velocidade que entra no efeito Doppler é a velocidade que aponta na direção do observador. Então só vai entrar essa componente aqui da velocidade tangencial da estrela, que eu vou chamar de V maiúsculo. Então o que vai entrar vai ser esse azulzinho aqui que eu vou chamar de VF. Essa parte a gente não considera. Por enquanto deixa assim. E aí você pode perceber que o VF aponta na direção do observador. Portanto, a gente usa o sinal de menos aqui em cima, já que a fonte está se aproximando do observador. Com isso, o nosso gama fica c sobre c menos a velocidade da fonte. Aí agora você coloca o c em evidência no denominador, porque você já percebe que a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade com que uma estrela se move normalmente.
A estrela se move rápido, só que a velocidade da luz é muito mais rápida. Aí, colocando C em evidência no denominador, você fica com C vezes 1 menos VF sobre C, e isso tudo está embaixo de um C aqui em cima. Então, você pode simplificar o C com o C, e você fica com 1 sobre isso tudo daqui. E você pode escrever isso como 1 menos VF sobre C elevado a menos 1. E olha que coisa, o VF sobre C é uma quantidade muito pequena, porque a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade da estrela. Então, a gente pode identificar aqui o menos VF sobre C como sendo o x e o menos 1 como sendo o n, para usar a aproximação que o problema sugeriu para nós. Como que vai ficar depois que aplicarmos a aproximação? Vai ficar assim. Gama vai ser aproximadamente 1 mais n, que é menos 1, vezes x, que é menos VF sobre C. E aí, menos com menos vai dar mais, e o nosso gama, então, é aproximadamente 1 mais VF sobre C. Agora que você tem o gama, você pode jogar ele lá na equação do que a gente realmente está querendo calcular. E aí, você fazendo isso, obtém gama 1 mais VF sobre C menos 1. E aí, o mais 1 vai embora com o menos 1 e sobra VF sobre C. Então, no final das contas, você quer calcular a velocidade da fonte sobre a velocidade da luz, e essa vai ser a resposta do problema. Deixa eu apagar aqui embaixo agora o que eu fiz para liberar um pouco de espaço, já que nós já terminamos de trabalhar com a questão do efeito Doppler e agora a gente tem que calcular a velocidade da fonte. Para calcular a velocidade da fonte, eu vou começar calculando o V maiúsculo, que é a velocidade tangencial, e depois eu vou calcular a velocidade da fonte que vai na equação do efeito Doppler, que é uma componente da velocidade tangencial. Então, esse movimento está acontecendo por conta da força de atração gravitacional, e essa força aponta em direção ao centro de massa do sistema. Isso é sempre verdade. Então, essa força é uma força radial, e ela está provocando um movimento circular. Isso vai lembrar você de quê? Da força centrípeta. No caso dessa questão, a força gravitacional está fazendo o papel de uma força centrípeta. Então, nós podemos usar a equação da força centrípeta, que fala que a força centrípeta é igual à massa do objeto, no caso, nossa estrela de massa mzinho, vezes a sua velocidade tangencial ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. O raio da trajetória seria essa distância daqui, que não é d, e eu estou chamando de rzinho. Agora você tem que perceber que a força que está compondo essa resultante centrípeta é a força gravitacional. Então você pode trocar no lado esquerdo da equação a força centrípeta pela força gravitacional que está compondo ela. E a força gravitacional é G vezes a massa do primeiro objeto, que pode ser a estrela de massa mzão, vezes a massa do segundo objeto, que é a outra estrela de massa mzinho, dividido pela distância entre esses dois corpos, que é essa distância dzinho daqui, elevada ao quadrado. E isso, claro, é igual a mv ao quadrado sobre r. Nosso objetivo agora é calcular o vzão. Então, a gente vai isolar esse vzão e deixar ele sozinho de um lado da equação. A gente começa simplificando mzinho com mzinho, aí você manda o r lá para o outro lado, multiplicando, para obter g mzão r sobre dzinho ao quadrado é igual a vzão ao quadrado. E agora você toma a raiz quadrada para obter vzão sendo igual a raiz quadrada de g vezes mzão vezes rzinho sobre dzinho ao quadrado. Essa é a nossa equação para o vzão. Já terminamos de trabalhar com a questão da força centrípeta e o nosso objetivo agora é calcular quanto vale esse rzinho, porque ele não aparece na resposta final. Então, deixa eu trazer para cá essa equação que a gente acabou de montar e calcular o rzinho. Bom, para calcular o rzinho, nós podemos usar o centro de massa do sistema, que está bem aqui em cima desse ponto. O problema não deu para a gente um referencial específico, então a gente pode escolher o nosso referencial.
Eu vou tomar como referencial para mim um eixo horizontal, que eu vou desenhar em amarelo, que passa bem por essa direção, tá vendo? E esse meu eixo amarelo tem a sua origem aqui, então esse é o zero do meu eixo amarelo. Aí agora eu vou usar a equação do centro de massa, que fala que a posição x do centro de massa é igual à massa do objeto número 1, no caso emissão, por exemplo, vezes a sua posição nesse eixo referencial, mais a massa do objeto número 2, vezes a sua posição, e isso tudo é dividido pela massa total, emissão mais emizinho. Agora vamos lá. Quanto vale esse R1? Qual é a posição da massa emissão nesse meu referencial? Bom, a massa emissão está do lado esquerdo do zero. Então, o R1 a gente sabe que vai ser negativo. E quanto vale o R1? Vale esse pedacinho daqui, que é o que está sobrando. E esse pedacinho vale D menos R. Logo, o meu R1 eu vou trocar aqui por menos D menos R. O menos aqui na frente é porque eu estou à esquerda do zero. E o R2? O R2 é simplesmente igual a R, porque eu escolhi o R dessa maneira. Então, o nosso centro de massa ele fica menos D menos R vezes emissão mais Mzinho vezes R sobre emissão mais Mzinho. Ah, legal, mas e qual que é a posição do centro de massa? De acordo com a figura, eu coloquei ele bem em cima do zero. Logo, o meu xcm é zero, porque eu escolhi meu referencial dessa maneira. Então, a gente tem a seguinte equação. Zero é igual a menos D menos R, emissão, mais Mzinho vezes R, sobre emissão mais Mzinho. A gente quer descobrir quanto vale o R em função do Dzinho. Para isso, a gente resolve essa equação para o Rzinho. Manda o denominador para lá, ele vai multiplicar o zero, zero vezes qualquer coisa dá zero, então vai ficar simplesmente zero. E isso vai ser igual a menos Dzinho menos R vezes M, mais Mzinho vezes R. Aplica a distributiva do lado direito, aí vai ficar menos D emissão mais R emissão. O mais porque nós temos o menos que vai bater nesse menos daqui e depois vai chegar na emissão, aí vai ficar mais R emissão mais Mzinho vezes R. Todo mundo que não tem Rzinho vai para o outro lado. Aí vai ficar dm é igual a Rzinho emissão mais Rzinho Mzinho. Coloco o Rzinho em evidência do lado direito, então fica dm é igual a R emissão mais Mzinho, e aí termino trazendo esse termo daqui para o lado esquerdo dividindo. E aí nós obtemos então Rzinho sendo igual a dm sobre emissão mais Mzinho. Aí agora você pega esse Rzinho que acabou de calcular e traz ele aqui na equação do Vzão. Como é que vai ficar essa equação? Vai ficar raiz de G emissão sobre Dzinho ao quadrado, vezes, aí agora veio o Rzinho, D emissão sobre emissão mais Mzinho. Aí você pode simplificar nessa equação o Dzinho com o Dzinho e só isso. Não tem mais nenhuma simplificação aí que você possa fazer à primeira vista. Aí você fica com raiz quadrada de G m ao quadrado sobre D emissão mais Mzinho. E a gente já está quase lá. Deixa eu apagar essa coisa que eu fiz agora para determinar qual que era o Rzinho em função do Dzinho, porque a gente já terminou com essa parte, e partir para a última etapa do problema, que é decompor a velocidade Vzão para descobrir quanto vale essa componente Vf. Deixa eu redesenhar esse triângulo aqui do lado direito um pouquinho maior. Temos a componente Vf, que é o que nos interessa. Nós temos também a velocidade Vzão, que é a velocidade total, que aponta mais ou menos para baixo. Meu desenho não está muito legal, mas é isso, aponta para baixo. E temos outra componente que não interessa para nós, que é essa daqui. Claro, isso forma um ângulo de 90 graus. E pronto. Como que a gente descobre quanto vale Vf em função de V? Olha para a figura. Nós temos aqui uma linha reta
que aponta para baixo. Essa linha reta é paralela à velocidade Vzão. Logo, esse ângulo vai ser igual a esse daqui. Vou marcar aqui em vermelho o ângulo que eu estou falando, que é esse. Portanto, esse ângulo daqui, ele vale alfa. E percebe o seguinte, o cateto VF, ele é adjacente ao ângulo alfa. Então, se a gente usar o cosseno, a gente consegue o que a gente quer. O cosseno do alfa é igual ao cateto adjacente VF sobre a hipotenusa V. Logo, VF é igual a V vezes o cosseno de alfa. Portanto, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer aqui embaixo que o VF é igual ao Vzão, que é essa raiz quadrada de Gm2 sobre D Mzão mais Mzinho, vezes o cosseno de alfa. Eu posso trazer esse cosseno para dentro da raiz quadrada, desde que lá dentro ele fique ao quadrado. E aí vamos obter raiz quadrada de G, M ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa, sobre D Mzão mais Mzinho. E aí nós terminamos agora de calcular quanto vale o VF. E basicamente terminamos a questão. Agora é só colocar o nosso VF de volta aqui no nosso objetivo, que é calcular essa quantidade que acabou sendo igual a VF sobre C. Então, F menos F0 sobre F0 é igual a VF, que é essa raiz quadrada de G M2, cosseno ao quadrado de alfa, sobre D Mzão mais Mzinho, sobre C. Aí nós temos aqui fração de fração. Esse C é sobre 1. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de G M2 cosseno ao quadrado de alfa sobre D Mzão mais Mzinho, acabou, vezes o inverso da de baixo, que é 1 sobre C. Agora a gente pode trazer esse C para dentro da raiz, desde que a gente eleve ele ao quadrado lá dentro. Então, F menos F0 sobre F0 é igual a raiz quadrada de G Mzão ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa, sobre D vezes Mzão mais Mzinho, vezes C ao quadrado. E essa é a resposta desse problema. Agora vamos lá pegar a alternativa. A alternativa A não tem o cosseno, não vale. A B vai com seno. A C até tem o cosseno, mas está com um Mzinho lá dentro, então não vai. A letra D está com o seno, não vai. Sobrou então como resposta a letra E, que é a alternativa correta desse problema. E você vê que ela é igualzinha à nossa resposta. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Essa questão foi um pouquinho mais longa, porque ela é um pouquinho mais complicada, por conta dela ser dos vestibulares militares, mas está aí a resposta, espero que tenha ajudado alguém. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você quiser fazer algum pedido de questão, conteúdo, etc., é só colocar nos comentários. E até a próxima!